Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que bom podermos mais uma vez estarmos na igreja para adorar o Senhor e bendizê-lo porque Ele é maravilhoso. Centro dessa reunião é Jesus Cristo, Salvador da nossa alma, aquele que um dia deu a vida para que eu pudesse tê-la, para que você pudesse ter a vida eterna. Hoje nós temos garantia da vida eterna na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor nosso, aquele que venceu a morte. Uma leitura que nós ouvimos aqui muito importante: venceu o inferno para que nós pudéssemos ter vida nele. Oh glória! E nós estamos aqui hoje adorando o Senhor da vida. Oh glória! Que nos garante a vida eterna. Eu acho que não tem recompensa maior do que essa. Por mais que eu venha sofrer, por mais que eu venha passar necessidade aqui nesse mundo, o importante é entender que vai passar. Vai passar. Agora, se eu sofrer aqui e não deixar o Espírito Santo de Deus entrar na minha vida, aí o sofrimento não vai passar. Então, por maior que seja o nosso sofrimento aqui, mas se nós temos certeza da nossa salvação, mesmo assim nós glorificamos o nome de Jesus. Porque a nossa vida não é somente essa que nós vivemos aqui. E nós sabemos disso. Olha só o que nós estamos passando. Já estamos até enfadados de tanto que nós ouvimos falar. É coronavírus, Covid-19, e assim vai, tanta coisa que nós já estamos assim, não suportando mais tanta coisa que tem acontecido. Uns dizem que estão morrendo tantos, outros dizem que estão curando, outros dizem que algum sobreviveu, outros dizem que algum não sobrevive, e aí nós ficamos naquele suspense, nós ficamos pensando o que vai ser o amanhã, porque até agora ninguém garante nada. Todos estão isolados em suas casas, mas ninguém garante nada. Eu só sei de uma coisa: o meu Senhor está vivo e cuida da minha vida. Então a vida que Deus quer para nós não é essa aqui. Essa aqui é cheia de problema, de dificuldade, de luta, de dificuldades. Mas a vida que Ele tem para nós, oh glória, essa é verdadeira vida. Logo, a Bíblia diz que é uma vida abundante. Glória a Deus. É tão maravilhoso viver que se perguntarmos para qualquer pessoa: você quer morrer? Ninguém quer morrer. Todos querem viver, porque a vida é dom de Deus. Na verdade, o homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver. Só que enquanto nós estamos aqui, por causa do pecado, passamos por esse momento. Isso são consequências do pecado. Mas Jesus veio para trazer vida para nós. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, justificando a ausência do nosso pastor presidente, devido a alguns trabalhos, e por esse motivo ele não pôde estar conosco no culto hoje. Todos os irmãos sabem que o nosso pastor é sempre presente, sempre que pode estar conosco, e é sempre maravilhoso recebê-lo e ouvi-lo. Mas hoje vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. E eu quero ler com os irmãos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, e nós vamos ler alguns versículos da Bíblia. Romanos, capítulo 6, e o versículo 1 a seguir. 6, e o versículo 1 a seguir, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Amém, irmãos? Todos acharam? Vamos fazer leitura do primeiro texto que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andamos também nós,
em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Amém. Glória ao nome de Jesus. Que coisa maravilhosa ao olharmos esse texto que o apóstolo está escrevendo aos romanos. E ao olharmos o texto, ele vai falar do pecado e da graça. E é tão importante entendermos isso, que ele vem falando da graça, e logo ele diz: permaneceremos nós no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Ele vai dizer: de modo nenhum, nós devemos permanecer no pecado, porque nós, pela graça, fomos salvos mediante ao arrependimento dos nossos erros. Amém, irmãos? E é tão interessante, tão importante esse texto e esta palavra, porque não existe salvação sem purificação dos nossos pecados. E não existe vida eterna ao que permanece no pecado. Porque o pecado faz a separação de Deus e o homem. Portanto, para termos vida eterna, nós precisamos nos afastarmos do pecado. Fomos chamados para sermos santos, assim como Ele é santo. Glória a Deus. E aí Hebreus vai dizer isso, né? No capítulo 12, versículo 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então como é que nós vamos ser salvos? É sendo santificados. Na verdade, nós não temos o poder de nos tornar santo. Nós não temos o poder de termos santidade, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos santifica. Oh glória! Observe a lua. A lua, ela não tem luz própria, mas ela recebe a luz do sol e ela reflete luz. Nós somos mais ou menos assim. De Deus na nossa vida reflete a santidade. Oh glória, amém, meus irmãos? Louvado seja o nome de Jesus. O apóstolo Pedro escreve no capítulo 1 e o versículo 15, dizendo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Glória ao nome de Jesus. O que é santidade? Santidade é separação do pecado. Viver no âmbito santo é eu não me contaminar com o erro. É eu viver uma vida que agrada ao nosso Deus. Nós fomos salvos pela graça em Cristo Jesus, pelo sacrifício lá na cruz do Calvário. Oh glória! Falamos aqui no início, embora que nós venhamos sofrer aqui nesse mundo, mas se eu tenho a certeza da vida eterna, eu tenho paz no meu coração. E eu tenho a maior coisa que existe nesse mundo, a esperança. Logo o apóstolo Paulo escreve no capítulo 13, e o versículo 13 de 1 Coríntios, dizendo que permanece para sempre a fé, a esperança e o amor. Oh glória, que isso esteja dentro do nosso coração,
porque é isso que nos conduz à vida eterna. Glória a Deus. Paulo vai continuar dizendo assim, ó: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. É tão maravilhoso entendermos isso, que quando Jesus Cristo vai à cruz do Calvário, esse texto é que o apóstolo Paulo está ensinando para nós, ele está dizendo que Jesus toma o meu pecado, ele toma o pecado de todos os que creem nele, sobre si, e condena o pecado na sua carne, na morte de cruz. Então ele condenou o pecado na sua carne, morreu. Logo o pecado foi desfeito pelo sacrifício de Jesus Cristo, através da sua morte. E aí nós temos algo tão maravilhoso, que é simbólico o nosso batismo. Quando nós se batizamos, o que é que nós fizemos? Nós confessamos Jesus como único e suficiente Salvador da nossa alma. E nós vamos lá sepultar. Sepultar quem? Um velho homem, cheio do erro, cheio do pecado. Sepultar. Aleluia. Assim como Jesus morreu, nós também morremos e vamos ser sepultados. O pecado que em nós havia foi sepultado. E assim como Jesus ressuscitou. E é interessante entendermos isso, que Jesus não ressuscitou simplesmente para essa vida, não. Jesus não ressuscitou no mesmo corpo, não. Jesus ressuscitou em um corpo glorioso, não para morrer, mas para viver eternamente. E essa é a certeza da nossa vida, que nós sepultamos, mas assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar para viver para sempre com o Senhor. Logo, eu entendo na Bíblia que eu sou predestinado a essa salvação. Falamos domingo na escola bíblica dominical. Não que Deus faz acepção de pessoas, predestinando alguns para a vida eterna. Não, mas todos aqueles que aceitam a Jesus, que são purificados dos seus pecados, logo já são predestinados à vida eterna. Se eu permanecer firme até o fim, me aguarda a vida eterna. Fomos chamados para viver no pecado? De modo nenhum. Jesus venceu e nós estamos vencendo no nome dEle, pelo poder dEle. Oh glória! Há tantas pessoas pensando que eu sou meio salvo, e meio salvo não existe. Não tem purgatório, não tem um lugar para me pagar pelos meus erros. Não existe isso. Conversando essa semana com alguém, e alguém disse que se sentia como se estivesse passando pelo purgatório. A situação que ele estava vivendo era muito séria. E ele dizia, parece que eu estou pagando pelos meus erros. Eu disse, não. Nós não pagamos pelos nossos erros, porque teve um que já pagou pelos nossos erros. Jesus Cristo venceu por mim, e eu só preciso fazer uma coisa. E o que é que eu tenho que fazer? Reconhecer que eu sou pecador e que eu dependo dEle. Oh glória! E quando eu faço isso, Jesus me purifica, e agora eu não posso viver mais no pecado. Agora eu não posso viver mais como o mundo vive. Agora eu não posso andar como o mundo anda, porque eu sou uma nova criatura, eu vivo uma vida nova, para que o nome dEle seja glorificado na minha vida. Às vezes nós ficamos tão acostumados, pecamos, erramos, e não nos arrependemos. Parece que estamos meio salvos, tá bom? Não existe meio salvo. Ou nós somos, ou nós não somos. Existe só duas coisas, vida e morte. Não existe outra. Vida eterna e morte eterna. Só que essa morte eterna é terrível. Oh glória! E aí a Bíblia vai continuar dizendo, o apóstolo Paulo está escrevendo isso aos romanos, ao povo gentios,
E ele está falando de uma graça sobrenatural, uma graça tão maravilhosa para todos aqueles que creem nele, mas precisam viver uma vida diferenciada. E ele disse, portanto, porque, no versículo 5, porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, que é o que garante a nossa vida eterna. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Ou seja, aquelas práticas do pecado que fazíamos antes, quando eu aceito a Cristo, foi crucificado na sua carne. O meu pecado foi condenado lá. Oh glória! E ele venceu por mim. E ele venceu por mim. Oh glória! E aí eu sou purificado dos meus erros. Olha a mensagem, eu não estou trazendo aqui uma mensagem de condenação. Eu estou trazendo aqui uma mensagem de salvação, de poder, de coisas maravilhosas nas nossas vidas. Às vezes nós nos acostumamos tanto e começamos a pensar que nós somos apenas religiosos. Não, nós não somos apenas religiosos. Nós somos muito mais do que isso, nós somos salvos. Eu preciso ter certeza da minha salvação. E a minha mensagem hoje, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, é que nós venhamos ter certeza que vamos morar no céu. Se tiver alguém que tem dúvida, eu vou garantir a tua salvação agora, no poder do sangue de Jesus. Se você crê nele, ele purifica todos os teus pecados. Oh glória! Em Cristo Jesus, nós somos salvos. De hipótese alguma eu posso bater no meu peito e dizer que eu posso me salvar. É como que se eu abandonar o pecado, sem me humilhar dos meus erros, eu também não serei salvo. Porque não é as minhas práticas que me trazem a salvação. Não é aquilo que eu faço que me faz ser salvo. Mas é o meu arrependimento, é o que eu repudio por amor a Cristo, é isso que me faz salvo. É eu entender que os meus erros que eu pratiquei, não existe mais, porque o sangue de Jesus Cristo apagou os meus pecados, e agora eu sou salvo por causa do poder dele. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas o Espírito Santo de Deus está aqui. Oh glória! Para que nós venhamos ser santo, assim como ele é santo. Oh glória! Ninguém vai herdar a vida eterna, se não ser purificado pelo sangue de Jesus e viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. No versículo 7 diz assim, porque aquele que está morto está justificado do pecado, ou seja, morto para o pecado. Quando nós observamos esse texto, logo nós olhamos quando Jesus traz o seu ensinamento, Jesus não força ninguém. Em Marcos, no capítulo 8, versículo 34, ele vai dizer assim, quem quiser, não é quem quiser, a vida eterna é para quem quer. Quem quiser vir após mim, o que é que ele vai dizer? Fique à vontade, faça o que você quiser. Não, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz fala da santidade, de se afastarmos do erro, para garantirmos a vida eterna. Oh glória! Noutra parte, Jesus vai ensinar para nós dizendo, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque é ela que conduz à vida eterna. Espaçoso ou larga é a porta, espaçoso é o caminho da perdição que conduz à morte eterna. Oh aleluia! Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Uma salvação tão gloriosa na pessoa de Jesus Cristo. E o mais importante é que ele não lança em rosto os nossos erros. Não. Ele não nos condena quando nós nos aproximamos dele. Ah, mas eu cometi um erro. Eu estava servindo o Senhor e eu cometi um erro. Se você se arrepender, o sangue de Jesus te purifica nesse momento.
Oh, glória! Às vezes não dá para entender a imensidão do amor de Deus. Esse Deus é tão maravilhoso e tão grande. O amor é tão maravilhoso que não tem como nós compreendermos. É imensurável o amor de Deus. Eu estava falando aqui na escola dominical domingo, dizendo, que amor é esse? Que quando nós observamos alguém que cometeu todos os erros, pecados, e às vezes quando ele está no último suspiro da sua morte, alguém chega lá e diz assim, você aceita Jesus? E ele disse, aceito. Naquele momento ele garante a vida eterna. Aí quando nós olhamos para nós já olhamos para uma pessoa dessa, como ser humano nós não conseguimos perdoar. Mas fez tanta coisa errada e agora no final ele simplesmente aceita Jesus e é salvo? É salvo. Quando nós olhamos para o ladrão da cruz, cometeu todas as imoralidades e os erros. Mas quando ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus condenou ele? Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh glória, Jesus não está olhando para o teu erro, mas Ele está olhando para você dizendo, eu posso mudar a tua história. Oh glória, eu santifico a tua alma, eu perdoo teus erros, eu dei minha vida por ti. Oh glória, e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Versículo 9 diz assim, ou versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, porque quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou e venceu a morte. Então Jesus não ressuscitou no corpo do pecado, ele ressuscitou porque já havia condenado o pecado. O meu pecado foi condenado em Cristo Jesus, o teu pecado. Oh glória, amém irmãos? O dia em que você aceitou Jesus, o dia em que você entregou a sua vida para Jesus, o teu pecado estava lá na cruz. Lá na cruz. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você nasceu de novo, para viver uma novidade de vida. Aí nós temos o batismo simbolicamente que vamos lá sepultar. Porque quando alguém morre, pode deixar essa pessoa morta dentro de casa? Não dá. Se deixar essa pessoa morta dentro de casa, passar uns dias, ninguém vai conseguir ficar ali, se não for sepultado. Amém, irmãos? Está entendendo aqui o que Deus está falando aqui? Aleluia. Quando a pessoa não sepulta o velho homem, mas continua ali na permanência no pecado, não dá para ficar perto dele. Não dá para ficar. Não tem coisa boa nos seus lábios, seus pensamentos são imorais, sua vida não é digna. Você olha para ele e você diz, meu Deus, que coisa, que situação. Ainda diz que é salvo, não é verdade? Tem muita coisa disso que acontece. Porque é preciso sepultar o velho homem e viver uma novidade de vida. Oh glória! E aí Deus age em nós, para não vivermos mais as mesmas coisas que vivíamos antes, mas vivermos em novidade de vidas. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos vivos temos aqui? Vivos? Eu estou falando não vivo para esta vida, mas eu estou falando vivo para a vida eterna, vivo para sempre. Oh glória! Aleluia! Eu não apenas vivo aqui, a minha vida não está limitada aos anos que estão passando, a minha vida é eterna em Cristo Jesus, que me garantiu vida eterna. Oh glória! Aleluia! Como é bom servir o Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Ou seja, não obedeça aos erros, não obedeça ao pecado, não anda segundo o pecado. Aleluia. Você peca com seus membros, com seus olhos, com a sua mente, com a sua boca, com a sua mão. Mas isso tudo agora, corpo e alma, foram santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Oh, glória, para não vivermos mais
no pecado, mas vivermos de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Quem é vivo? Vivo dentre os mortos. Porque nós não estamos aqui vivendo simplesmente esta vida, enquanto as pessoas pensam e aproveitam, traem-se uns aos outros, enganam-se aos outros, por causa apenas dessa vida. Nós não, porque nós temos vida eterna, somos vivos entre os mortos. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Que coisa boa é termos esta certeza da nossa salvação. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a vencermos, a lutarmos contra o mal, contra o pecado, contra a imoralidade. Pode ter certeza, todos os salvos, todos aqueles que lutam contra o pecado são desafiados. Pode ter certeza. Já visitamos pessoas que se condenavam e diziam assim: mas o meu pensamento, eu cometi um erro em pensamentos, eu fiz coisa, eu acho que eu não sou digna. E ela se expressou de uma maneira dizendo que estava condenada, e dizendo: eu acho que eu vou para o inferno, porque a minha mente está poluída. Eu disse: não, Jesus Cristo te purificou, os pensamentos são demoníacos, mas você não cometeu pecado. Você pode até ser tentado, oh, aleluia, mas o Espírito Santo de Deus está na tua vida. Sabe o que é que Satanás vai fazer? Vai sempre tentar te condenar. Sempre, sempre, sempre. Mas nós temos um que está dizendo assim: eu te escolhi, tu és meu. Oh, glória. Que coisa maravilhosa. Tem tanta coisa boa dentro desse texto aqui. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresenteis por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Amém, irmãos? Glória a Deus. Qual é que vale mais? Obedecer. Obedecer a palavra. Vivermos a palavra. Andarmos por ela. Deixarmos ela trabalhar no nosso coração. Hoje nós vivemos uma época em de muitas mensagenzinhas. Essas mensagenzinhas de WhatsApp. As mensagenzinhas do WhatsApp é muito... E o povo se acostumou tanto com tanta mensagem bonita, que um passa para o outro, mas ele nem sabe o que está passando ali. Tem tanta mensagem sendo colocada ali, jogando, mas na verdade prática zero. Deus não nos chamou simplesmente para passarmos mensagem, falarmos, mas para vivermos. Nós precisamos vivermos como os filhos de Deus, para que a luz de Deus apareça em nós. Oh, glória. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé. Nós vamos terminar o culto. Aleluia. E eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que Deus falou ao nosso coração aqui hoje, nesta noite. Hoje é culto de edificação, de ensino da palavra de Deus. E é tão importante nós entendermos isso, é tão maravilhoso entendermos isso, que somos a diferença. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz, acho que foi citada pelo pastor Domingo, para colocar debaixo do alqueiro, ou seja, da mesa. Não, vocês foram para colocar no centro, para que as pessoas olhem e digam assim: existe algo bom nesta pessoa. Oh, glória. Existe uma diferença nela. O que é isso? Santidade, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude. Escute o que eu vou dizer, eu vou orar agora. Tem alguém me assistindo? Aos irmãos que estão no templo. Talvez você está dizendo assim: mas eu cometi um erro. Eu falei aqui nessa mensagem
que a minha mensagem é uma mensagem de esperança agora. Jesus te purifica agora. Agora. Ele muda a tua vida agora. Aleluia, Ele quer te abençoar agora. Glória ao nome de Jesus. E eu quero orar por você, pedindo a bênção de Deus. Só quem quer oração vai levantar a mão e vai ficar com a mão levantada, pedindo a bênção de Deus. E nós vamos orar no nome de Jesus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos agora, meu Deus, clamando por Tua graça e a Tua misericórdia. Estende as Tuas mãos, Senhor. Nós falamos a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade que transforma, a verdade que cura, a verdade que muda o caráter, a verdade que muda o ser humano. Deus, que o Teu Espírito Santo agora, pelo poder da Tua palavra, através do sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, começa a santificar a nossa vida agora. Santifica-nos, Senhor, pelo Teu poder. O Senhor que conhece tudo e todos, entra com providência do céu, nesta casa, nesta família, neste lar, e dá a Tua bênção, meu Deus. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.